Rama Hare Rama, Rama Rama Hare. Muito bem. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mais uma vez, né, nós temos várias pontuações que Krishna ele indica aí a exclusividade dele, não é? Ele indica, ele demonstra a relação, né? Ele na verdade ele declara, é uma declaração de amor da parte dele, né, para com os seus devotos queridos. Então ele faz a descrição pormenorizada de como é que funciona a estrutura do que nós chamamos de realidade e existência, indicando a natureza material, que é formada pelos três modos, indicando a consciência, que é o Kshetragyani, que é o conhecedor do campo, mencionando o campo de ação e falando sobre si mesmo, né? Que é tudo o que há para ser conhecido, tudo que existe para ser conhecido, tudo que nós observamos que é possível de ser conhecido. A natureza, chamado mundo material, o universo, a consciência, que é o que dá sentido ao universo. Então, não havendo consciência dentro do universo, se não houvesse consciência dentro do universo, seria simplesmente inútil. O universo seria uma existência inútil, não teria função basicamente nenhuma. Seria como se não existisse. O universo só faz sentido porque tem uma consciência que intelige o universo e o Criador, né, a fonte de todo esse processo de existência. Então são três coisas a ser conhecidas: a criação, a consciência e o Criador. Então todas as formas de entendimento da realidade caem em uma dessas categorias. Ou se está conhecendo o processo da criação, a natureza, que é o que os cientistas fazem. Eles passam o tempo todo na terapia ocupacional de fazer a checagem dos detalhes das pecinhas que formam o universo, e aí tem terapia ocupacional para um período prolongado de tempo. Ou se está estudando a consciência, aí você já tem aí os metafísicos, os filósofos, também terapia ocupacional, porque você vai ter que entender isso daí. Em última instância, essas duas realidades, tanto a investigação da natureza, chamada material, quanto a investigação da consciência, levarão a um único resultado: a fonte criativa, ou o Criador. Por isso que a investigação científica, ela não é necessariamente contrária à investigação metafísica, porque a verdade, ela é verdade em todas as circunstâncias. A verdade absoluta, ela será identificada tanto no caminho da assim chamado investigação material, quanto ela será identificada no caminho da investigação metafísica. Ambas levarão ao mesmo resultado, ou seja, à fonte. Se a investigação científica levar a um resultado diferente, é porque a verdade não é absoluta. E se houver contradição, se houver choque de realidade entre a investigação metafísica ou a investigação do Criador, do Supremo, e a investigação do assim chamado mundo material, se essas investigações levarem a campos diametralmente opostos, é porque uma das duas está inválida. Tá? Então, assim, o próprio Krishna diz aí, chama-se Sankhya Yoga, o processo de decodificação da matéria. Quando a gente pega, por exemplo, uma flor, levamos no laboratório, cortamos em pedacinhos e catalogamos as pecinhas, as partículas, etc. Isso chama-se, em sânscrito, isso chama-se Sankhya Yoga. Ou seja, Yoga significa unir-se ao absoluto. Sankhya significa cortando os pedacinhos. Literalmente é o que os cientistas fazem. O LHC, o Large Hadron Collider, que é a maior máquina humana criada para cortar a matéria em pedacinhos, cortar pedacinhos da matéria, é basicamente Sankhya Yoga.
só que de uma maneira muito sofisticada e avançada. Mas é basicamente cortar as pecinhas em pedacinho para estudar os pedacinhos em separados. Então, esse procedimento dentro dos Vedas é conhecido como Sankhya Yoga, significa identificar o absoluto cortando os pequenos pedacinhos. O que a comunidade científica, através desse método de investigação dos pequenos pedacinhos, chegaram à conclusão de que a realidade é simulação. Ou seja, depararam-se com o Criador. Eles só não conseguem descrever esse Criador porque eles não têm informação adicional. Então, eles vão ter que ficar especulando um bom tempo para imaginar quem é esse ser que cria. Tem um grupo de cientistas que atualmente fala de uma civilização nível 7, alienígena e tal. Eles estão assim especulando a possibilidade de identificar o Criador do universo. Mas já se sabe que existe aí uma fonte criativa. Isso eles chegaram a essa conclusão, eles chegaram através do processo de Sankhya, ou seja, de cortar os pedacinhos, que é a natureza, como o Krishna diz, né? Aí, descrevia a natureza. A consciência é uma grande incógnita. Para a investigação dos pedacinhos do Sankhya, no caso, é preciso de metafísica. E aí, nesse ponto, é onde entram os rishis, né? No caso, de modo geral, se fala dos teólogos, dos representantes de Deus, dos cientistas da religião, etc., que são os pensadores, né? Do Criador. E envolvido em todo esse processo está a consciência tentando entender o que está acontecendo com ela mesma nesse mecanismo todo. Entretanto, o Krishna, ele dá uma dica aí no final, né? Ele informa que esse processo todo, essa investigação toda, ela é possível sim, feita. Dá um pouco de trabalho, mas é possível sim de ser feita. Entretanto, aqueles que me são queridos, aqueles que são meus devotos queridos, esses conseguem compreender claramente. Tá? Então, das duas, uma, ou ele está falando a verdade ou não. Tá? E se ele estiver falando a verdade, e se ele tiver condições de sustentar o que ele está falando, então essa afirmação, ela determina que sim, é possível de se compreender a criação, sim, é possível de se compreender o Criador, sim, é possível de se compreender Deus. Ele mesmo está dizendo. Os meus devotos queridos compreendem isso claramente. Tá? Então, se a gente afirma que não é possível compreender Deus, ou nós estamos certos, ou Krishna está certo. Um dos dois está certo. Se nós afirmamos que nós não somos capazes de compreender Deus, tudo bem, está certo. Essa afirmação, se a gente partir do princípio de que, através do nosso esforço pessoal, através do nosso esforço intelectual, através do nosso exercício de inteligência, é possível que a gente não chegue a um resultado satisfatório. É um fato. Entretanto, como o próprio Krishna está dizendo aí, os meus devotos queridos entendem claramente. Por que os devotos queridos de Krishna entendem claramente? Muito simples. Ele oferece recursos. Ele disponibiliza os dados necessários. Ele atualiza o nosso sistema de percepção de inteligência a ponto de nós sermos capazes de compreendê-lo. É uma questão bastante até simples, essa operação. Tá? Se eu digo, por exemplo, para alguém, se o meu filho, por exemplo, se eu digo ao meu filho, se o meu filho diz assim, o meu filho está trabalhando, ele tem o salário dele, a condição de vida dele, digamos, tá? Ou qualquer caso, qualquer pessoa poderia ser analisada assim, e não tem condições de viajar, digamos, aos Estados Unidos. Ele diz, eu não posso viajar aos Estados Unidos. Mas, como se trata do meu filho, e eu tenho condições de sustentar ou de custear essa despesa, o problema dele acaba. Porque ele está comigo. E aí, ele pode viajar aos Estados Unidos. Não porque ele é capaz por si próprio, mas porque ele está ligado a mim. Então, o fato de nós não sermos capazes de compreender Deus, isso não é uma dificuldade para se compreendê-lo. A nossa dificuldade é o estado de avareza. A nossa dificuldade é a preguiça, é o orgulho, a pretensão, a arrogância. Nós não nos
rendemos ao Supremo. Nós queremos acumular para nós, no nosso isolamento existencial do personagem local. Não estou falando vocês, tá, pessoal? Estou fazendo uma análise geral da condição humana, tá bom? Então não se sintam, por favor, ofendidos ou agredidos moralmente. Não é essa a intenção. É uma análise geral da condição humana. Nós somos egocêntricas. E a prova do nosso egocentrismo é o nosso corpo de carbono, que gera resíduos. Isso significa que nós temos sido egocêntricas. Nós não queremos ser mais, é diferente. Mas nós temos sido. E a prova disso é a nossa forma humana. A forma humana demonstra egocentrismo. A forma humana é uma denúncia do egocentrismo. Se nós não fôssemos egocêntricas, infantis e avaras, a nossa condição não seria humana, seria dévica, mas é humana. Por quê? Letargia, indisposição, má vontade, preguiça. Nós temos que nos livrar dessa condição inferior. Isso é profissional, é uma análise simplesmente profissional. Se nós não conseguirmos fazer essa autoanálise e nós ficarmos nos autoadorando na egolatria, achando que nós somos muito evoluídos, o resultado vai ser novamente um corpo de carbono. É uma denúncia de que nós não somos evoluídos, mas nós queremos ser. E para isso nós precisamos nos conectar ao Supremo de uma maneira com boa vontade, com altruísmo, com inteligência, com predisposição, combater a preguiça, a letargia, o comodismo, a melindragem, o cinismo, a barganha, os truques psicológicos. Nós temos que simplesmente desejar no coração prestar serviços espontâneos de amor ao Supremo e desejar conhecê-lo. E ao desejar conhecê-lo, mostrar passos reais de interesse nesse conhecimento, buscando aprender diariamente, buscando assimilar conhecimento, buscando adquirir informação objetiva acerca desse ser e buscar fazer amizade sincera com esse ser, sem tentar explorá-lo pelo fato de ele ser ilimitado e ter recursos infinitos. O fato de ele ser ilimitado e ter recursos infinitos não deve ser uma motivação para nós queremos explorá-lo. Uma relação de amizade não funciona assim. Não é relação de amizade, é relação de exploração, em que o ser necessitado explora aquele que tem recursos. Isso não é amizade. Isso é truque. E uma pessoa que tem recursos sabe quando está sendo explorado. Todos sabemos quando nós temos amigos verdadeiros. Todos nós sabemos reconhecer amigos verdadeiros. Então, a nossa abordagem com Krishna deve ser uma abordagem de sinceridade, uma abordagem verdadeira. É isso que nós estamos buscando aprender aqui ao acordar pela manhã, observar o sadhana, cantar puramente os santos nomes. E nesse sentido, quando você está entoando o Mahamantra na sala dos mantras, você deve usar esse momento para praticar esse sentimento de ser verdadeiro e fazer de forma adequada. Tá? Você não precisa ficar ouvindo, necessariamente acompanhando os mantras. Se você tem dificuldade de concentração, fique apenas respirando. Deixe que a condução dos mantras akáshicos seja feita pelo sacerdote ou pela sacerdotisa. Aproveite esse momento apenas para respirar e absorver prana. E depois o Mahamantra, tá? Muito bem, gente. Isso é o que é o primeiro passo para o nosso processo de desenvolvimento de sinceridade verdadeira na nossa busca de relacionamento de amizade. Nós não precisamos muita coisa. A gente só precisa aprender a como ter uma amizade sincera com esse ser criador, sem tentar explorá-lo ou sem tentar usar a nossa melindragem psicológica para manipulá-lo, porque pode ter certeza que às vezes não dá certo. Tá? Muito bem. Então, nós vamos agora entrar no nosso ciclo dos mantras. Tá? Hoje nós temos a nossa sacerdotisa, a Vânia. Eu vou então passar para a Vânia, vou acompanhar aqui. Tá?